Nesta jornada, juntos desvendaremos o mistério do despertar de uma nova consciência. Abriremos as portas do autoconhecimento e exploraremos como podemos aplicar esse conceito em nosso dia a dia para alcançar nossos objetivos e viver uma vida plena e satisfatória. Com as palavras do visionário Eckhart Tolle como guia, compreenderemos o significado do despertar de uma nova consciência e aprenderemos a evoluir espiritualmente, encontrando propósito e significado em nossas vidas. Nessa jornada de transformação pessoal, esteja pronto para se inspirar e ser desafiado. Juntos, transcenderemos as barreiras do conhecimento e abriremos as portas para uma nova dimensão de sabedoria. Nosso propósito interior. Assim que superamos a preocupação com a sobrevivência básica, a questão do sentido e propósito da vida se torna crucial. Muitas pessoas se sentem presas em rotinas diárias que parecem tirar o significado de suas vidas. Algumas sentem que a vida está passando ou já passou por elas, enquanto outras são limitadas pela necessidade de trabalhar e cuidar da família ou por suas condições financeiras ou de vida. Algumas pessoas são afetadas por um estresse agudo, enquanto outras sofrem de um enorme tédio. Enquanto algumas estão envolvidas em atividades frenéticas, outras se sentem perdidas na estagnação. Muita gente anseia pela liberdade e crescimento e pelo que a prosperidade promete. Mas há pessoas que já desfrutam da relativa liberdade que acompanha a prosperidade e, mesmo assim, constatam que isso não é o bastante para dar um sentido completo à sua vida. Nada substitui a descoberta do verdadeiro propósito. No entanto, o significado genuíno ou primário da vida não pode ser encontrado no nível exterior. Ele não diz respeito ao que fazemos, e sim ao que somos, isto é, ao nosso estado de consciência. Portanto, a coisa mais importante a entender é: nossa vida tem propósito interior e exterior. Um propósito primeiro deles diz respeito a ser e é primário. O segundo se refere a fazer e é secundário. Nosso propósito interior é despertar. É simples assim. Nós o compartilhamos com todas as pessoas do planeta porque esse é o propósito da humanidade. O propósito interior de cada indivíduo é uma parte essencial do propósito do todo do universo e da sua inteligência emergente. Por outro lado, o propósito exterior pode mudar ao longo do tempo. Ele varia significativamente de pessoa para pessoa. Encontrar propósito interior e viver alinhado com ele é o alicerce para a satisfação do propósito exterior. É a base para o verdadeiro sucesso. O despertar. O despertar é uma mudança no estado de consciência que ocorre com a separação entre pensamento e consciência. No caso da maioria das pessoas, isso não é um acontecimento, mas é um processo pelo qual elas passam. Até mesmo aqueles raros seres que experimentam um súbito, radical e aparentemente irreversível despertar, passam por um processo no qual o novo estado de consciência flui de modo gradual, transformando tudo o que eles fazem, e assim, vai se integrando à sua vida. Em vez de ficarmos perdidos em nossos pensamentos, quando estamos despertos, reconhecemos a nós mesmos como a consciência por trás deles. O pensamento deixa de ser uma atividade autônoma que se apossa de nós e conduz nossa vida. A consciência assume o controle sobre ele. O pensamento perde o domínio da nossa vida e se torna o servo da consciência, que é a ligação consciente com a inteligência universal. Outra palavra para ela é presença, consciência sem pensamento. A iniciação do processo do despertar é um ato de graça. Não podemos fazer com que ela aconteça, nem nos preparar para ela, nem acumular méritos para alcançá-la. Não existe uma sequência precisa de passos lógicos que leve nessa direção, embora a mente fosse adorar isso. Também não precisamos nos tornar dignos primeiro. Ela pode acontecer a um pecador antes de chegar a um santo, mas não necessariamente. É por isso que Jesus se envolveu com todos os tipos de pessoas, e não só com as respeitáveis. Não existe nada que possamos fazer quanto ao despertar. Qualquer ação da nossa parte será o ego tentando acrescentar o despertar ou a iluminação a ele mesmo como seu bem mais precioso, e assim se mostrando como mais importante e maior. Nesse caso, em vez de despertarmos, acrescentamos conceito do despertar à nossa mente,
ou a imagem mental de como se parece uma pessoa desperta ou iluminada, e depois procuramos adotar esse modelo. Assumir essa imagem, seja ela criada por nós ou pelos outros, é viver a autenticidade sem papel inconsciente que o ego representa. Portanto, se não existe nada que possamos fazer quanto ao despertar, independentemente de já ter acontecido ou não, como ele pode ser o propósito primário da nossa vida, não existe a ideia implícita de que podemos fazer alguma coisa em relação ao propósito? Apenas o primeiro despertar, o lampejo inicial da consciência sem pensamento, acontece por graça, sem nenhum gesto da nossa parte. Se você considera este vídeo incompreensível ou sem significado, é porque isso ainda não lhe aconteceu. No entanto, caso algo em seu interior responda a ele, se você, de alguma forma, reconhece a verdade nele, isso significa que o processo do despertar já está em andamento. Depois dessa etapa inicial, não poderá ser revertido, embora possa retardado pelo ego. Em algumas pessoas, este vídeo desencadeia o processo do despertar. Em relação a outras, a função deste vídeo é ajudá-las a reconhecer que já começaram a despertar e, assim, intensificar e acelerar esse processo. Alguns indivíduos experimentam o despertar quando, subitamente, se tornam conscientes dos tipos de pensamentos que costumam ter, sobretudo os negativos e persistentes, com os quais podem ter se identificado durante toda a vida. De repente, há uma consciência que está consciente do pensamento, mas não é parte dele. Qual a relação entre consciência e pensamento? Consciência é o espaço em que os pensamentos existem quando esse espaço já se tornou consciente de si mesmo. Quando temos um lampejo de consciência ou presença, reconhecemos isso de imediato. Não se trata mais de um simples conceito na nossa mente. Então, somos capazes de fazer a escolha consciente de nos manter presentes em vez de nos entregar ao pensamento inútil. Podemos convidar a presença para a nossa vida, isto é, criar espaço. Com a graça do despertar, vem a responsabilidade. Temos a opção de continuar em frente como se nada tivesse ocorrido, ou ver a importância disso, e reconhecer o despertar da consciência como a coisa mais importante que pode nos acontecer. Estarmos abertos à consciência emergente e atrair sua luz para o mundo torna-se então o propósito primário da nossa vida. Quero conhecer a mente de Deus. O resto são detalhes, disse Einstein. O que é a mente de Deus? Consciência. O que significa conhecer a mente de Deus? Estarmos conscientes. Quais são os detalhes? Nosso propósito exterior e qualquer coisa que aconteça no mundo externo. Portanto, enquanto talvez ainda estejamos esperando algo especial, surja que nossa vida, podemos não perceber que a coisa mais importante que pode acontecer a um ser humano já ocorreu em nosso interior, o início da separação entre o pensamento e a consciência. Muitas pessoas que estão passando pelos estágios iniciais do despertar já não sabem mais com certeza qual é seu propósito exterior. O que move o mundo não as move mais. Reconhecendo com tanta clareza a loucura da nossa civilização, elas podem se ver, de certa forma, alienadas da cultura ao seu redor. Algumas sentem que habitam uma terra de ninguém entre dois mundos. Elas não são mais conduzidas pelo ego, mesmo que a consciência emergente ainda não tenha se tornado plenamente integrada à sua vida. Os propósitos interior e exterior não se fundiram. Um diálogo sobre o propósito interior. Suponha que o desejo de ser bem-sucedido, ou o melhor em determinada atividade, lhe proporcione significado. O que acontecerá se você nunca conseguir vencer ou se seu sucesso acabar um dia? Terá que recorrer à sua imaginação ou às lembranças, coisas muito insatisfatórias, para dar sentido à sua vida. Sair-se bem, em qualquer campo, só terá valor se existirem milhares ou milhões de outros indivíduos que não consigam ter êxito. Portanto, você precisará que outros seres humanos fracassem para que sua vida possa ter significado. Não estou dizendo que ajudar os outros, cuidar dos filhos e se esforçar para ser o melhor numa área sejam coisas que não valham a pena.
Para muitas pessoas, elas são uma parte importante do seu propósito exterior, porém esse propósito sozinho é sempre relativo, instável e transitório. Em todo caso, isso não quer dizer que você não deva se envolver nessas atividades, mas que precisa ligá-las a seu propósito primário, interior, para que um sentido profundo flua para aquilo que você faz. Se você vive sem estar alinhado com seu propósito primário, qualquer que seja o propósito que estabeleça para a sua vida, até mesmo o de criar céu na terra, será propriedade do ego, acabará ou destruído pelo tempo. Cedo ou tarde, ele levará ao sofrimento. Caso você ignore seu propósito interior, não importa o que faça, mesmo que seja algo aparentemente espiritual, o ego vai se instalar no modo como você o executa, e assim, o meio corromperá o fim. O ditado, "O caminho para o inferno é pavimentado com boas intenções", aponta para essa verdade. Em outras palavras, nem seus objetivos nem suas ações são primários, somente estado de consciência que os acompanha. A satisfação do propósito primário estabelece a base para uma nova realidade, uma nova terra. Depois que esse alicerce passa a existir, seu propósito exterior se torna carregado de poder espiritual, porque seus objetivos e suas intenções estarão unidos ao impulso evolucionário do universo. A separação entre o pensamento e a consciência, que está no centro do seu propósito primário, acontece através da negação do tempo. Não estou falando, é claro, do tempo usado para fins práticos, como marcar uma consulta. Não se trata do tempo do relógio, mas do tempo psicológico, que é o hábito arraigado da mente de buscar a plenitude da vida no futuro, onde não pode ser encontrada, e ignorar o único ponto de acesso a ela, o momento presente. O momento presente é sempre pequeno no sentido de que é simples, mas, escondido dentro dele, está o poder maior. Assim como o átomo, ele é uma das menores coisas, no entanto, é extraordinariamente poderoso. Nós só temos acesso a esse poder quando nos alinhamos com o momento presente. Talvez seja mais apropriado dizer que ele tem acesso a nós e, por nosso intermédio, ao mundo. Jesus estava se referindo a esse poder quando afirmou: "De mim mesmo não posso fazer coisa alguma. E não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é que realiza as suas próprias obras." João 5:30. Ansiedade, tensão contínua e negativismo nos tiram essa força. A ilusão de que estamos separados do poder que conduz o universo retorna. Outra vez nos sentimos sozinhos, lutando contra algo ou tentando alcançar um objetivo qualquer. Contudo, o que desencadeou a ansiedade, a tensão ou o negativismo? Nosso afastamento do momento presente. E por que fizemos isso? Porque pensamos que outra coisa era mais importante. Acabamos por nos esquecer do propósito primário. Um pequeno erro, uma interpretação equivocada, um mundo de sofrimento. O momento presente garante nosso acesso ao poder da vida propriamente dito, aquele que tem sido chamado de Deus. Assim que nos distanciamos dele, Deus para de ser uma realidade para nós, e tudo o que nos resta é o conceito mental de Deus, algo em que algumas pessoas acreditam, mas que é negado por outras. Até mesmo a crença nele não passa de um precário substituto da sua realidade viva, que se manifesta a cada momento na nossa vida. Assim como os antigos sábios taoístas da China, Jesus gosta de chamar nossa atenção para a natureza, porque a vê sob a ação de uma força com a qual as pessoas perderam contato, o poder criativo do universo. Ele prossegue dizendo que, se Deus veste simples flores com tamanha beleza, então podemos imaginar que ele nos vestirá com muito mais. Ou seja, embora a natureza seja uma maravilhosa expressão do impulso evolucionário do universo, quando os seres humanos se tornam alinhados com a inteligência que está por trás deles, manifestam esse mesmo impulso num nível superior e ainda mais esplendoroso. Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu um deles. Portanto, seja verdadeiro em relação à vida, sendo verdadeiro em relação ao seu propósito interior. Quando você se torna presente e, portanto,
permanece por inteiro naquilo que faz, suas ações ficam carregadas de energia espiritual. A princípio, pode não haver uma mudança notável no que você realiza, mas apenas no seu modo de execução. Seu propósito primário agora é permitir que a consciência penetre no que você faz. O propósito secundário é tudo que você alcançar por meio do fazer. Se antes a noção de propósito estava sempre associada ao futuro, agora existe um propósito mais profundo que só pode ser encontrado no presente, pela negação do tempo.